Olá pessoal, tudo bem? Então estou voltando para mais um vídeo sobre a Guerra do Outro Mundo. O meu último vídeo ele ficou meio confuso e comprido, né? Porque a gente no final tratou do assunto ressurreição. Esse assunto é um assunto difícil, porque nos dias atuais isso parece uma coisa muito antiga e inacreditável. Mas eu voltarei para tratar de novo desse assunto. Só que agora eu vou pegar um pouquinho mais leve, né, pessoal? Então eu vou dar só o final dessa guerra do outro mundo, o final para agora. Depois adiante eu voltarei. Mas agora eu quero tratar do final, porque depois eu quero tratar da outra guerra, da guerra deste mundo, que hoje é da Rússia contra a Ucrânia, mas ela já teve reedições um monte ao longo do tempo e é importante que a gente olhe. Por quê, pessoal? Porque essa guerra do outro mundo é sobre o ovo que vai gerar pretensamente alguma coisa. E tu precisa do calorzinho. O calorzinho é o entorno do ovo que é composto de absolutamente tudo. Então nós vamos ter que olhar melhor tudo isso, né? E no próximo vídeo eu vou tratar então da guerra da Ucrânia num sentido extramoral, sem julgamentos morais, certo? Bom, sobre a guerra do outro mundo, que é no Oriente Médio, atualmente são duas das correntes do monoteísmo, né, que vieram de Javé, as três, ou Alá, que é a mesma coisa, Alá é Deus, ok. E tem ainda o cristianismo, certo? Só que eu vou considerar aqui nesse vídeo que as religiões se refiram a algo real. Eu vou tomar seriamente o que elas acreditam, certo? Mesmo que racionalmente a gente diga, não, mas isso não existe. Eu tenho que tomar seriamente, até porque as pessoas envolvidas nisso, elas tomam seriamente. Se os muçulmanos que vêm para o Brasil, certo? Não tomam tão seriamente, mas o núcleo deles que está lá toma seriamente. Se o cristão aqui não toma seriamente, o núcleo do cristianismo que está lá em Roma toma seriamente. Se o judeu, o judeu é naturalmente mais fechado, né? Nós vamos ver por quê. Mas se o judeu aqui no Brasil também é mais como brasileiro, não é tão, e diz não, isso eu não levo tão a sério, o núcleo lá leva a sério. Então a guerra são os núcleos ali que estão disputando visões que eles levam a sério. Então eu tenho que levar a sério se eu quiser fazer uma análise coerente do negócio. Até porque eu levo mesmo a sério. Né? Eu acredito no sobrenatural, acredito que ele comande o mundo e tem grandes evidências disso. De qualquer maneira, esse canal é uma hipótese que a gente tem que avaliar no todo se ela faz sentido ou não e se ela ensejaria algum tipo de ação ou até de não ação e às vezes de ação da parte do ser humano. Então é uma hipótese, porque aqui é um canal de filosofia, certo? Então vamos lá. Primeiro, nós vimos que o mundo antigo já queria alguma solução do tipo o que acontece com o homem depois que morre. E essa solução começou a surgir aí principalmente com Moisés, mas antes disso com Abraão, né? Como uma forma de comandos que a gente não sabe exatamente como era, se falava, se eram visões de uma força sobrenatural que falava, certo? E ela foi nomeada em Moisés. Antes disso não tinha Javé. Moisés que disse: Senhor, quem eu digo que está me dizendo isso para mim dizer para o meu povo? E aí essa voz disse: Eu sou aquele que é. E se tornou isso, as iniciais dessa frase se tornou Javé, ou Jeová, como queiram, certo? E a partir daí, então se criou um povo escolhido de Javé. Essa força sobrenatural, ela escolheu um povo e disse: Eu sou o seu único Deus, e tu vai agir assim, porque eu prendo, mato e arrebento. E esse pessoal agiu assim? Agiu e cresceu muito, porque essa orientação de Javé, o que ela fez? Ela sublimou. Sabe aquele mundo antigo que era uma orgia e era mesmo, né? Javé disse: Não te deitarás com outro homem, não vai cortar o cabelo assim, não vai comer carne de porco, não vai fazer não sei o que. Tu vai fazer isso aqui só que eu vou te dizer. E será que todo mundo só fez isso? Não! Mas a maioria fez. E o que acontece?
focou nisso. E então o povo judeu começou a sobressair, começou a crescer, a crescer, a crescer, certo? E cresceu tanto que alguns livros depois se chamam Números. O que é isso, Números? Eram livros de recenseamento do povo judeu que já estava muito grande, porque essa sublimação, tanto para o povo judeu como na nossa vida, pessoal, ela faz a gente canalizar a nossa libido para coisas consideradas sublimes, né? E aí ela naturalmente nos energiza. Veja, depois veio Jesus que abriu isso aí. E por isso que a sociedade ocidental é muito mais aberta, é porque tinha chegado o momento de abrir. Então, não sejam moralistas. Naquele momento, tinha que sublimar. Então, o povo judeu sublimou. E o que foi prometido através de seus profetas? Porque era um povo diferente. Então, ele tinha a agressividade dos outros, certo? E ele sempre se considerou vítima, porque ele é diferente dos outros. Mas ele também foi matando gente, até que chegou na terra prometida, afastou os que estavam lá na base da espada, matou todo mundo, certo? E se instalou, por orientação de Javé. Tu diz, que Deus malvado. Não, eu já expliquei isso no vídeo anterior. Depois ele mudou em Jesus, ele já veio com outra orientação em Jesus. Mas Jesus nunca disse que não é o mesmo, porque é o mesmo, é o mesmo. Esse projeto é um projeto de longo tempo, certo? Depois veio Jesus. Javé prometeu então através dos profetas ao povo judeu que viria um Messias, que iria liderar o Senhor, né? Iria liderar o povo judeu para vencer os seus inimigos. Enfim, no final, ressuscitar apenas os escolhidos e os outros. Os outros é problema dos outros, certo? Mas será que os judeus queriam converter os outros? Não! Nunca quis converter, nunca quis se misturar com aquela gentalha, sabe? Esse é o jeito do povo judeu ser. Aceite! Eles não incomodam ninguém se não forem incomodados, certo? Mais ou menos isso. E aí surgiu Jesus como o Messias, ele se sentiu o Messias, ele foi dito para ele que ele era o Messias pelo Pai, né? Mas o povo não reconheceu direito. Depois ele morreu e prometeu ressuscitar ao terceiro dia e ressuscitou ao terceiro dia. Os judeus não reconheceram ele como Messias e estão até hoje procurando. Se você for lá a Jerusalém, tem o cemitério dos judeus, onde os judeus ricos do mundo disputam para serem enterrados a sua cinza ali pertinho, onde tem uma pá de ouro, onde o Messias vai chegar e vai começar a desenterrar. E os primeiros ele vai desenterrar primeiro. Vai que o Jesus vem meio... Jesus não. O Messias vem meio distraído, não desenterre um e desenterre o outro antes. Vocês imaginam a briga que isso vai dar, né, pessoal? Vai dar uma briga de faca. Mas enfim, essa é a crença. Não vamos rir da crença dos outros, porque nós também temos crença, certo? E elas têm um sentido. Bom, então... Mas muitos judeus acreditaram na nova mensagem. Qual é que era a nova mensagem? De amor, era uma mensagem, tipo assim, o pobre, o despossuído, o aleijado, não é um castigo de Deus. Traga ele aqui que eu vou curar. Então é uma mensagem diferente. E ela se alastrou pelo mundo, tomou conta dos corações e das mentes de muita gente e por orientação dessa mesma fonte, ela se alastrou para o Ocidente e tomou inclusive a América. Essa é a tese desse canal. Esse comando sobrenatural esteve por trás dessa mensagem ter vindo ali do Oriente Médio, onde Jesus viveu, e se espalhado para o Ocidente, quando é o lugar dela, porque o Ocidente é a sociedade mais liberal, é a sociedade em que se atingiu de uma forma mais próxima esse ideal de tolerância, de amor, mesmo de abundância, certo? Mas atingiu já aquilo que Jesus disse no vídeo passado? Jesus esteve aqui no vídeo passado, certo? E ele disse, eu vim para trazer vida, e vida é abundância. Não, o Ocidente ainda não conseguiu, porque isso não é tarefa do Ocidente, é tarefa da humanidade como um todo que tem que se entender, certo? Então se criou essa segunda, que é o cristianismo. Mas depois de Jesus, aquele ramo que começou lá em Abraão, deu uma flor, que é quem? O cara que eu tinha esquecido o nome, né? Maomé.
Maomé, então, teve uma mensagem do mesmo Deus, só que ele chamou de Alá porque lá na língua dele Alá é Deus, certo? Mas é o mesmo Deus. E ele, o Maomé, ele achava assim, eu sou o último profeta. Eu vim para botar o último tijolinho na construção. E a mensagem é a seguinte, eu sou o Deus único. Vocês têm que seguir o Deus, não se esqueçam disso. Vocês me entendem? Vocês esqueceram disso. Então ele pensou que iria reformar toda a igreja, toda. Os judeus, os cristãos, ele era o último dessa corrente. Mas quando ele tentou, ele logo viu que não ia rolar com os judeus, nem com os cristãos. E então ele sentiu que era uma religião que deveria partir para o mundo, tentar converter o mundo todo ou matar. Porque o Deus de Maomé, o Alá, disse isso para ele. Vai converter essa mensagem. Eu sou o único Deus. Maomé é o meu profeta. E se eles não entenderem, matem. Vocês me entendem? Mas por que então? A gente tem que entender por que então o mesmo Deus voltou agora e disse isso. Bom, a gente não sabe direito, né, pessoal? O ovo está se formando. Mas eu acredito assim que os muçulmanos, ele tem a tarefa, primeiro, de fazer uma pressão, como se fosse a casca do ovo. Talvez seja a casca mesmo, tá? E a gema seja o judaísmo. Então o meio ali deve ser o cristianismo. Você sabe que o cristianismo é tudo um pouco, né, pessoal? Então o meio aí deve ser, aguardemos os acontecimentos. Quem vai ocupar esse entorno ali, que é a Palestina hoje, eu acho que isso vai dar um indicativo da natureza disso. Porque depois da Palestina é muçulmano para tudo que é lado, certo? Então talvez a Clara seja uma composição negociada agora na guerra, que vai fazer ser necessário meio campo, porque o ovo ainda não ficou pronto. A gente tem que aguardar e observar sem se meter no meio e ficar destilando ódio de um contra outro, porque aí a gente não ajuda em nada, certo? Então veja. Mas então qual é o papel do Islã? O papel do Islã, pessoal, um deles é dizer assim, ó, que você é cristão, mas você não age como um cristão. Você diz que é o mesmo Deus que o meu, mas você não age, você tem duas caras, você diz uma coisa, faz outra. Está dizendo isso para o Ocidente, para nós, porque você sabe que nesse canal, Ocidente não é só Estados Unidos e Europa. Ocidente é o Ocidente, por favor. Ele engloba toda a América Latina e uma parte da África. E nós não agimos diferente dos Estados Unidos. A única coisa é que eles são a cabeça e eles são mais ricos. Só isso, porque nós agimos da mesma maneira. Nós temos a mesma religião, que nós só dizemos, eu sou batizado, mas tu vê, eu sou ateu, né? Eu não acredito muito nisso. Então, o papel do Islã é dizer, tenha autenticidade, transformem em real aquilo que vocês acreditam, ou então desistam, não digam que vocês são Jesus, porque Jesus, olha aqui, eu vim aqui para dizer que vocês têm que ter mais autenticidade. Por isso que ele explodiu lá as Torres Gêmeas. Isso está no meu texto escrito antes de 2010, que eu vou botar aqui nos comentários hoje, para quem quiser ler, e eu continuo dizendo isso. O Ocidente não entende o ato terrorista, mas ele deveria entender, compreender, tá? E os judeus têm que entender o quê? Eles têm que entender que eles são a raiz, mas eles têm que se voltar para o todo. Eles não têm que ficar só fechado neles. Eles têm que dialogar, eles têm que se abrir, porque Jesus foi sim o Messias. Foi o Messias? Para explicar por que Jesus foi e não foi o Messias, eu teria que ir mais longe do que isso. Eu teria que pegar, sabe aquele calorzinho que eu disse, que depois eu vou trazer adiante para chocar o ovo? Eu teria que ir lá. Mas eu vou resumir dizendo o seguinte, que nada se cria no mundo sem um ensaio antes. Só que o ensaio faz parte. Então, Jesus é o ensaio do Messias que ainda não chegou. Mas não é uma pessoa que os judeus pensam que vai representar só os interesses dos judeus. E isso ainda não chegou. Aquele dia, como dizem os judeus, referindo-se à vinda do Messias, aquele dia ainda não chegou. E não é como os judeus pensam. Entende? Talvez seja a volta de Jesus, mas eu acho que é a humanidade entendendo e fazendo acontecer. Porque
A sorte já foi lançada, as 3 partes do ovo já foram lançadas. A gente é que tem que entender, porque nem Maomé vai voltar, nem Jesus vai voltar, muito menos Deus vai vir, porque eles fizeram a parte deles, a gente que ainda não compreendeu. Vocês entendem? E o que os muçulmanos deveriam compreender? Eles deveriam compreender que aquilo que o Deus disse para eles era para eles desempenharem um papel de casca, digamos assim, mas que não se resume a isso, entende? O amor, ele exige a compreensão de todas as diferenças e que mesmo dentro da sociedade deles tem pessoas diferentes, né, que querem também viver, como por exemplo, as mulheres querem viver sem terem seus clitóris extraídos, os gays querem poder viver suas vidas e todas as minorias. Então o direito das minorias que veio através de Jesus, que eles não conhecem direito, porque o Maomé não conhecia direito Jesus, certo? Eles têm que se abrir para isso. Cada uma das partes tem que se abrir para outra, para o ovo ficar pronto. Mas se quando o ovo ficar pronto, só isso não vai fazer nascer aquilo que o ovo tem na sua essência. Para que isso aconteça, é preciso aquele calorzinho que eu vou falar mais adiante, agregando todas as coisas, não somente uma ou outra. E para isso a gente vai ter que ter muita tolerância para entender que tudo que existiu e que existe é necessário vir para fazer esse calorzinho. E no próximo vídeo, me aguardem, eu vou falar então da outra guerra, aquela que acontece na Ucrânia. Até lá, beijos!